Velho, a avestruz vai entrar aqui. Meu Deus do céu, eu não tenho como fechar a porta. Cape Town foi o nosso start, foi incrível, mas a aventura de verdade, aquela raiz que a gente gosta, começa agora. Pelos próximos 4.000 quilômetros, essa vai ser a nossa casinha. Vamos descobrir juntos como é viver em um motorhome na África do Sul, cruzar a icônica Garden Route e acordar cada dia em um quintal mais cênico que o outro. Enquanto isso, a vida selvagem já veio nos encontrar com vários animais pelo caminho e foram muitas surpresas. E a gente está chegando aqui na região das vinícolas, na próxima Cape Town, 1 horinha de Cape Town. A gente vai parar para almoçar em uma vinícola e fazer degustação também, claro, né? O que pedimos aqui? Uma saladinha, porque a gente é muito saudável. Uma sopa de tomate que é igual molho de tomate. É uma delícia. Assim, é um molho muito bom. A degustação a gente achou bem conta, assim, pela quantidade que vem. Pedro pediu isso aqui, 7 wines, que são 7 rótulos, né? 220 rands é quanto? R$60. Muito barato, velho. R$60 pra você tomar 7 minutaças de Eu acho vinho. que dá uma... Ele tá botando umas doses boas. E a gente tá dividindo ainda, né? Uma degustação a gente tá dividindo. Então, cara, eu acho que vale super a pena, assim. Se não fosse o menino ali, a gente ia se acabar hoje. Mas os pais, né, ainda tem a função ainda depois que sai daqui, então não dá pra aproveitar Não era tanto. pra você ser uma influência que incentivava a criança a viajar? Você não tá incentivando as pessoas a terem criança a viajar. Aqui a gente viajando com o menino Enquanto a gente dá conta dos vinhos aqui, tem que dar conta do menino correndo. Ele vai carregar Correndo pelo lugar, ter cuidado pra ele não derrubar as garrafas. Mas é tranquilo, é suave. E outra, saindo daqui, a nossa casinha tá estacionada bem ali, a gente pode tirar aquele cochilinho gostoso depois de tomar vinho. Acho que rola muito, hein? Vocês sabiam que aqui na África do Sul tem a maior rota de vinhos do mundo? Antes dessa viagem, a gente não tinha nem ideia disso. Eu sei que tem muitas vinícolas concentradas que a gente estava pesquisando. Tem muito passeio turístico para fazer essa rota, né? Acabamos de chegar no nosso primeiro camping aqui. Cara, eu tô impressionada. O tamanho do camping, gigante. Eles têm muito essa cultura europeia, né? Eu acho que vinda da colonização britânica, do campismo. Então é um lugar que a gente viu, toda a rota que a gente vai fazer tem campings pelo caminho. A gente não vai estacionar aleatoriamente nos lugares, a gente vai ficar nos campings. A galera vem de carro, barraca, os motorhomes também. Já estamos devidamente instalados aqui no camping. A vista que a gente pegou é bem bonita. Tá de noite, vocês... Ah, dá pra ver sim, olha só. Não, e esse janelão que tem, cara, achei muito da hora esse janelão. E agora a gente vou preparar uma jantinha. A gente comprou lá na vinícola uma sopinha, macarrão. Vou preparar pra gente. O motorhome, ele é bem equipado, ele vem com tudo. Aqui na parte de baixo tem várias panelas, ó, tudo novinho, bonitinho. Cuidado com o dedinho, tá? Tem tudo, panela, roupa de cama, tudo bem equipado. Bom dia, meu povo. Olha só a vista que a gente acordou aqui. Olha a vista, que bonita. E essa vista aqui que eu tenho também. Olha que linda essa vista. O nenenzinho ali tá quase dormindo. Deixou eu vir aqui um pouquinho na frente com o papai. E agora a gente tá saindo da região dos vinhos, né? Estamos seguindo em direção à Garden Route, que é a estrada assim, que eles falam que é uma das mais bonitas do mundo. Hoje a gente vai dirigir mais ou menos umas 4h30 até o nosso próximo camping. Ele fica no início da Garden Route. E amanhã que a gente vai iniciar mesmo oficialmente a Garden Route. Rodovias
trilhas aqui, elas são bem boas, assim, pelo pouco que a gente andou, a gente percebeu que a maioria são por pedágio, né? Estamos aqui fazendo um mercado para abastecer o motorhome. Cara, um mercado enorme, a gente acabou se perdendo, que a gente quer ver as coisas diferentes, os preços, né? Tô levando alguns brinquedinhos, porque tá difícil entreter o menino, viu? Ele tá numa idadezinha bem... Você tem que ficar mudando muito os estímulos. Aí tem umas coisas que, cara, super barato. Fralda mesmo, né, de neném. Essa Premium aqui, que é a mais top pra bebê, geralmente a gente compra por um pacote por 180, 160, quando a gente consegue mais barato. Aqui tá menos de 100, então provavelmente a gente vai fazer uma boa compra de fraldas. As pessoas geralmente vêm para lugares assim mais baratos para comprar eletrônico, né? A gente comprou também, o Pedro comprou um computador. Saiu tipo uns 3, 4 mil mais barato. A gente não, a gente vai comprar fraldas. Estocar fraldas. Cara, a gente parando para abastecer aqui, tá R$ 9,00 o litro. A gente vai gastar uma graninha nessa estrada, viu? Tá muito caro o combustível, tudo em qualquer lugar. No Brasil, we drive this way, no? O Pedro já ia dirigindo pelo lado do passageiro já. Confundiu aí, amor? Confundi, amor. Ah, não filmou a melhor parte. Ok. Que ele falou que eu sou a beautiful Brazilian girl. Você não filmou essa parte? Que eu tenho uma beautiful wife? Não filmei essa parte. Que triste. Mas fica registrado. E aos poucos, nossa rotina de motorhome vai se consolidando e a gente se adaptando a essa nova realidade. Ver nossos sonhos acontecendo, o planejamento se materializando, a adrenalina de vivenciar o novo. Um viadinho. Um viadinho não, um viadão. Ele tá com o filhotinho. Tudo isso vai tornando a nossa viagem mais especial. Mas esse é só o começo. Pela frente temos 300 quilômetros da Garden Route, um dos trechos de estrada mais espetaculares do mundo. E a nossa primeira parada não poderia ser mais épica, uma trilha à beira-mar entre falésias para encontrar as donas da costa africana, as focas. Almocinho antes de fazer a trilha, com essa vista, nada mal. Cara, a gente tá amando esse janelão, olha só. Imagina quando começa a aparecer girafa, elefante, rinoceronte. Eu não falaria essas coisas no vídeo, não. Se não aparecer, né? Ah, mas eu já criei expectativas na minha cabeça, então eu quero ver. Não, girafa e elefante, isso aí não tem como, a gente vai ver. Agora, leão e leopardo que vai ser mais difícil. Dá 9,2 quilômetros se você fizer ela aqui, né? Fazendo toda essa margem da península. Eu acho que a gente vai fazer essa parte aqui menor. Dizem que dá pra avistar foca e leão marinho. Vamos ver se a gente consegue ver. Tô ansiosa, tomara que a gente consiga. Eu falei que dava pra ver foca e leão marinho, dá pra ver pinguim também, tubarão e baleia. A trilheirinha ali já vai começar andando, né? Pra cansar um pouco e voltar dormindo. Você já quer sentar? Mas nem começou a trilha. Como a gente ama fazer trilha assim na beira do mar, tem outra vibe, é muito bom. A maresia, o vento, e o dia tá muito bonito. Tá ventando, mas o sol tá forte, tá ficando calor pra quem tá andando. Olha que legal, a gente já tá avistando focas. Ah, Dandan, they are playing. They are playing with waves. E o menininho chegou na metade da trilha capotado, dormindo. Olha o tanto que trilha é bom pra criança, ó. Sossegado, eu queria estar no lugar dele. Amor, tem uns trenzinhos ali na praia, será que é pinguim? Pode ser pinguim, sabia? A trilha toda, ela vai até aquela pontinha ali, né? Beirando a costa e volta. Só que a gente já vai fazer... Virar aqui já. Ah, não, é passarinho.
Velho, eu quase pisei nela. Ela me atropelou. Aí eu fiquei tentando tirar foto dela, ela vinha correndo no meu pé. Aí ela corria, encostava o biquinho no meu pé assim e ficava. Aí corria, aí eu saía, aí eu andava, ia atrás do meu pé de novo. Ela encucou com o meu pé, ela ficava correndo atrás de mim. Correndo mesmo, tartaruga não faz nada, corria. Cara, eu tava andando aqui toda distraída, eu levei um susto. Quase que eu piso em você, minha filha. Nossa, você tá correndo atrás de mim, velho, olha só. Eu preciso ir embora, você larga do meu pé? Velho, ela não larga não, olha só. Just let you breathe. I won't make a sound. I won't slow you down. I knew we were on borrowed time. Trilhazinha finalizada com sucesso. Cara, que trilha bonita, valeu muito a pena. Quando eu tava montando o roteiro, eu marquei lá no My Maps, né? E coloquei a observação, que era uma trilha imperdível. Eu coloco vários pontos de interesse, assim, né, pelo caminho. Não necessariamente a gente vai em todos, mas esse a gente tinha que passar. E valeu muito a pena fazer, é bem tranquilinha de fazer, dá pra fazer de boa. E a gente já chegou e o motorhome estava estacionado, né? E a gente já tá fazendo um lanchinho aqui, enquanto o Pedro dirige, que o pneu do carro murchou. A gente vai ter que procurar um lugar para arrumar, ou hoje ou amanhã. Já é fim de tarde, nosso próximo acampamento tá mais ou menos 1 horinha daqui. Um acampamento na beira do mar. É bem bonito, dizem que é bem bonito. A gente tá ansioso para chegar lá também. Bom dia, pessoal. Acordamos aqui com essa vista. Cara, a gente tá ficando muito mal acostumado com o motorhome. Olha só, cada lugar que a gente pode parar, cara, a gente escolhe nossa janela, nosso quintal, nossa vista. É muito legal. A gente chegou ontem de noite e não tinha noção que era bonito assim. Oi, meu amor. Hoje a gente vai fazer uma trilhazinha no Suspension Bridge, bem bonito também. Essa região aqui é de reserva também natural, né, eu acho. E a gente vai fazer a trilhinha umas 2 horas e de volta. E depois a gente vai continuar o caminho pela Garden Route. E o início da trilha fica bem do ladinho do nosso acampamento, do nosso campsite, como eles chamam aqui as áreas de camping. E cara, não sei se eu já falei aqui, mas os campings aqui são muito bem estruturados, tem a parte bem ampla de estacionamento para os motorhomes, para quem está de trailer, tem a parte de quem quer acampar de barraca, tem também os chalezinhos bem bonitinhos. Não é nem uma trilha de verdade, o caminho é todo pavimentado, uma caminhada na floresta. All I wish for if you could go my way. Yeah, been had me from the start. You've been on. Vantagens do motorhome. O Pedro parou ali para fazer o nosso check-out, que a gente tá saindo do camp agora. E eu tava com café e o meu café esfriou. Olha só, velho. Só vim aqui, abri o fogão e tô dando esse esquentadinho no café. Muito cômodo. Como a gente vai pegar mais de 5 horas de estrada hoje e a gente fez uma trilha de manhã, né? Já perdeu aí uma parte do dia. A gente resolveu não parar pra almoçar em restaurante, não. A gente veio no supermercado comprar umas coisinhas que tá faltando e aproveitar que aqui já tem umas comidas prontas, a gente vai comer no motorhome mesmo. Chegamos no nosso campsite de hoje.
um pouco atrasado. Já é quase 8 horas e a gente estava com medo de já estar fechado e a gente ter perdido. Porque a recepção estava fechada, não tinha ninguém. Mas ainda bem que atenderam a gente e abriram, porque senão a gente estaria sem camping para ficar hoje. E a gente só chega nos camping à noite, né? E aí a gente só vai descobrir como é no dia seguinte. Só que esse aqui... na base da surpresa. Só que a gente tá mal acostumado que os campings lá pra cima, perto de Cape Town, era tipo resort, né? Esse aqui já parece ser mais normalzinho, mas só vamos descobrir amanhã. Eu pensei que ela ia me dar uma carreira, velho. Cara, que medo dessa pessoa só me seguindo. Ah! Sai, queridona. Sai, sai. Meu Deus do céu, que medo. Velho, a pessoa vai atrás de mim. Meu Deus do céu, eu não tenho como fechar a porta. Sai! Meu Deus, que medo, filha. Sai daí. Sai! Que susto. Ai, ai. Que lugar peculiar, cara. Você tá lavando louça, do nada, um avestruz bem na sua janela. Viver esses dias no motorhome superou tudo que a gente planejou. Conseguir materializar esse sonho, ter a liberdade de mudar de quintal a cada manhã, ter conforto e comodidade ao viajar dentro de casa, é o que está fazendo essa viagem ser a mais especial nas nossas vidas. Mas a África do Sul é um país de contrastes, e o que a gente encontrou ao sair da costa e entrar pelo interior, bom, as surpresas culturais e os mistérios dessa estrada a gente te conta no próximo episódio. A nossa jornada só tá começando. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o episódio da próxima semana. Até lá!